Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos comigo conhecer mais uma instalação? Evangeliza Pro, a tecnologia na evangelização. Bom pessoal, depois daquela fase de discernimento, definições, dimensionamentos, aí passando pela fase de orçamentos e outras assessorias, as instalações ficaram com o seguinte formato. Bom, primeiro ficou definido que a gente ia reaproveitar alguns equipamentos porque não haveria necessidade de substituí-los e logo isso ia trazer já economia para o projeto. Como por exemplo essas duas caixas aqui, ó, no hall de entrada, elas receberam aí um tratamento para o acabamento, para ficar mais bonitinha, né? Elas estão funcionando perfeitamente, mas receberam também novas instalações com relação ao acabamento. Aqui no hall de entrada lateral a gente também manteve esse modelo de caixa, passando também por uma reforma com relação ao acabamento e substituição do cabeamento. O sistema de projeção também foi reaproveitado e recebeu novas instalações para os cabos de áudio, imagem e elétricos. Microfones com fio, microfones sem fio, pedestais, estante e outros acessórios dos músicos também foram reaproveitados. A estrutura da Medusa foi reaproveitada, porém precisou da substituição do multicabo de todos os conectores e recebeu um novo layout aí para identificação das conexões. Os amplificadores da Unique também foram reaproveitados para atender alguns pontos de caixa de som. Da estruturação, pessoal, ficou definido que alguns pontos, como por exemplo aqui da caixa de som, haveria aqui um embutimento, do conduíte, Depois a igreja vai precisar receber, essa parede vai precisar receber pintura, mas o restante da instalação, como por exemplo lá no forro, todos os cabos estão fixados com roldanas em lugares que não atrapalham o serviço de outros técnicos ou outras necessidades. Em alguns lugares foi necessária a instalação de canaletas, porém a gente procurou pintar de uma cor mais próxima aí do lugar que ela estava sendo instalada para dar um bom acabamento. Aqui na área externa, por exemplo, a gente conseguiu uma cor tanto para a estrutura quanto para a caixa de som que ficou muito próximo da cor da parede, chegando a disfarçar aí os equipamentos e a instalação. Para as instalações aqui da sala principal, nós precisamos fazer então um estruturado com canaleta fechada ou canaleta ventilada e caixas de passagens para organizar todo o cabeamento. Para organizar a instalação de todos os equipamentos, nós fizemos o desenho desse modelo de rack que foi confeccionado pela marcenaria Lindomóveis e escolhida pela igreja. Além da porta frontal e as duas gavetas, o rack conta com essa porta traseira que nos permitiu aí fazer uma boa instalação, organização do cabeamento, nos permite acesso para manutenções preventivas ou até mesmo uma adequação futura. Além da organização através das canaletas ventiladas dentro do rack, a instalação conta com a identificação praticamente de todo o cabeamento com as anilhas ou etiquetas termoplente plastificadas para identificar os serviços das ligações e dos equipamentos. Tanto a sala quanto o rack de equipamentos eles receberam a instalação de microventiladores para auxiliar na troca do calor e assim garantir um melhor funcionamento dos equipamentos. Para os detalhes da instalação, pessoal, todo o cabeamento elétrico e o cabo das caixas de som possuem a soldagem com estanho nas emendas e todas as pontas dos fios possuem terminais crimpados antes de entrar em qualquer borne de aperto de encaixe ou de aperto por parafuso. Todas as tomadas elétricas, pessoal, seja aqui para o projetor, seja para a tomada do notebook, seja para a tomada lá dos músicos, seja para as tomadas lá dos equipamentos de som, todas elas possuem uma coordenação da polarização elétrica, o que é muito importante para o correto funcionamento dos equipamentos. Todas elas possuem aterramento. Todos os circuitos possuem proteção contra curto, sobrecarga, mas os circuitos que têm contato humano, como por exemplo as tomadas dos músicos, as tomadas dos periféricos dos equipamentos de som, a tomada aqui da mídia, projeção ou live, possuem um protetor contra choque elétrico. Falando em elétrica, pessoal, a instalação conta com esse painel elétrico aí com todos os acessórios, componentes para proteção e acionamento, manobra de acionamento. E o interessante desse painel também é que quando a energia cai e a hora que ela volta, o painel fica em modo stand-by, sendo uma proteção maior ainda para os equipamentos, até porque a gente não sabe o quanto que a energia pode voltar no pico, na hora da volta. E nesse painel também a gente consegue fazer o procedimento de ligar e desligar de maneira agrupada, porque são equipamentos que precisam seguir uma ordem de acionamento ou uma ordem para o seu desligamento. Agora um recadinho para os abençoados: não corte o pino terra do plug de tomada do seu equipamento, não use adaptador. Se o plug de tomada do seu equipamento não for no padrão aqui brasileiro de tomadas, então leve até um eletricista para ele instalar um plug certo com a polarização correta, para que você não precise ficar utilizando adaptador, porque isso pode estragar tanto o seu equipamento quanto o sistema de som da igreja. Bom, pessoal, para a captação ficou definidas as seguintes entradas. Aqui o sistema tem então uma entrada com configuração exclusiva com simulador de amplificador, inclusive para contrabaixo, guitarra ou violão, depois para mais 2 canais aqui de violão
Teclado em estéreo, entrada para carrom, bumbo, caixa, o mesmo canal também pode ser utilizado para bateria eletrônica se um dia precisar. Tem também aqui mais 4 entradas reservas, além dos 4 microfones sem fio para os vocalistas, mais os microfones sem fio do presbitério. O interessante é que a instalação nesse formato ela é uma instalação híbrida. Se amanhã depois precisar fazer uma configuração diferente, por exemplo, nesse canal aqui eu precisar ligar um instrumento, aliás, todos os canais que precisarem ligar instrumentos elétricos é só utilizar os DirectBox profissionais. Inclusive esse modelo aqui, ele tem essa entrada no padrão XLR e P10, ou seja, se o instrumento tiver saída XLR, ou seja, uma saída já balanceada desde o instrumento, é só ligar aqui nesse DirectBox e utilizar a entrada de microfone da mesa de som, depois do DirectBox, onde a gente vai conseguir ter mais qualidade de áudio. Mas também, se eu precisar ligar um microfone, é só ligar um microfone em qualquer canal direto e fazer as configurações para esta finalidade, ou seja, uma instalação totalmente híbrida, onde você consegue aproveitar melhor os canais. Na aquisição dos materiais, além aqui dos DirectBox profissionais, foram adquiridos também novos cabos da Santo Ângelo, cabos XLR e cabos P10, na quantia necessária para o uso aqui da igreja. Para os microfones do presbitério, a igreja conta com o microfone headset da Kadosh para o padre, mais um microfone de bastão para um co-celebrante ou para outras finalidades de uso, também sem fio, além aqui de uma conexão de áudio para o microfone aqui do ambão da palavra e mais uma conexão de áudio aqui na lateral, uma conexão reserva, um canal reserva aí para alguma necessidade. Nós aproveitamos também para deixar nesse ponto um cabo de áudio para transmissão ao vivo, em estéreo, com configurações específicas. E até a gravação desse vídeo ainda falta vir aqui um acabamento de madeira que vai servir como base para o notebook e como fechamento aqui para esses comandos aqui da tela e a tomada, os cabos também da projeção. Para atender essa captação, a mesa escolhida foi a Soundcraft Wii24, onde ela tem aqui 20 canais disponíveis para captação da igreja, entre microfones do presbitério e a captação dos músicos, mais um canal em estéreo aqui para captação de áudio da mídia. Além da saída master, a gente tem uma saída exclusiva para a transmissão ao vivo em estéreo. Já estamos utilizando 2 auxiliares aqui para fazer 2 vias de retorno, mas a mesa também tem mais 6 saídas aqui auxiliares para fazer futuramente, se a igreja desejar, o retorno para os músicos através de sistema de fones. Inclusive a gente já deixou os cabos passados daqui até a área dos músicos para atender essa necessidade no futuro. Depois de falar de captação, vamos falar de caixas de som. E tanto aqui para o presbitério quanto para a área dos músicos foram escolhidas essas caixas da JBL, o modelo CI Plus 8SA, que são caixas aí que deixaram a instalação e esta área com um ambiente mais clean, sem ter coisas penduradas na parede, até mesmo para fazer jus ao sagrado aqui da área do altar e também aqui do sacrário. Ambas as caixas de som possuem mixagens diferentes, uma mixagem exclusiva para o presbitério e uma mixagem exclusiva aqui para a área dos músicos. Para a Assembleia, o sistema de caixas é a JBL CBT100, onde apenas 2 caixas conseguem fazer uma sonoridade e uma cobertura de áudio linear, seja em impressão sonora ou em resposta de frequência, desde aqui os primeiros bancos até o último banco da igreja. Essas caixas permitem com que a gente também consiga fazer o ajuste de diminuir o áudio que vai para o teto e o áudio que vai para o piso, entregando uma sonoridade mais linear para o ouvido da Assembleia, deixando a sonoridade muito mais definida, porque diminui os índices de reverberação acústica. Para completar a resposta de frequência, pessoal, o sistema de caixas principal conta com 2 subwoofers da O'Neill, o modelo 3200X, aqui é esse modelo que está aqui. Ele está instalado assim nessa posição, deitado, a gente tirou os pés de baixo e colocou nessa lateral para poder deixar ele nessa posição, para sobrar mais espaço aqui para a passagem das pessoas. Vale lembrar também que a projeção de áudio dele é uma projeção cardioide num raio de 360 graus, então não tem problema virar ele nessa posição, até porque ele também é frontal. Todas as caixas de som, pessoal, são processadas com os gerenciadores da DBX UV 360. O gerenciador de áudio, pessoal, ele é uma ferramenta crucial para toda a configuração de sistema de som. Inclusive esse modelo aí, o DBX Veno 360. Ele permite que a gente faça o ajuste de corte de frequência individual para cada modelo de caixa. Através dele a gente consegue fazer também um ajuste de amplitude com precisão entre as caixas de som. Qual o nível de volume que a gente tem que colocar em cada caixa de som. Então é através dele que a gente consegue fazer esse ajuste. Através dele a gente consegue também fazer o ajuste de delay. O que é isso? Se as pessoas estivessem aqui e a gente não tivesse esse ajuste, a pessoa ia ouvir primeiro a informação vindo por essa caixa que está nesse ambiente, porque o ouvido dela está mais próximo dessa caixa.
e a mesma informação atrasada vindo de lá da frente das caixas mais longe, ou seja, nesse caso aqui, a informação ia passar 2 vezes pelo ouvido da pessoa, causando ali uma má definição sonora. Então, com esse gerenciador, a gente consegue fazer com que essa caixa espere o som que sai das caixas principais chegar até aqui, e aí sim o áudio é disparado por essa caixa, e esse som então fica uníssono para essa área, para quem estiver aqui nessa área, para quem estiver aqui fora e também para quem estiver ali no átrio principal, aqui no hall de entrada da igreja. Mais uma função muito interessante desse gerenciador de áudio é que a gente consegue fazer com que o sistema de som se torne um espelho do timbre das vozes e dos instrumentos. E isso diminui a necessidade de ter que ficar fazendo aquele monte de curva para corrigir o timbre das coisas, tá? É como se fosse realmente um espelho. Quando a gente está na frente do espelho, ele mostra exatamente como nós estamos, né? Então as caixas de som também ganharam esse ajuste com esse gerenciador, onde exatamente o timbre da voz das pessoas e o timbre que sai da parte elétrica dos instrumentos é realmente o timbre que vai sair nas caixas de som. Para completar o atendimento de todas as caixas de som, nós inserimos 2 amplificadores excelentes, que é o Next Pro NA2650. Hoje a mesa de som está sendo operada através de um tablet, mas pode também ser operada por aparelhos celulares. A gente pode instalar no futuro aqui também um monitor, mouse e teclado quando for necessário, chegando aí até 3 tipos de acesso com vários usuários. Muito bem, pessoal! Agora não adianta ter uma instalação tão cuidadosa como essa, com todos os recursos técnicos disponíveis, se não houver a padronização dos processos de utilização e operacionais através de treinamentos presenciais, aprimorando conhecimentos e gerando comunhão técnica. Já está disponível a vocês, através do grupo do WhatsApp, o acesso gratuito para atendimento emergencial para quando surgir alguma dúvida no momento de utilização do sistema, evitando assim a necessidade de custos com visitas técnicas, auxiliando a igreja no momento que ela precisa e melhorando o aprendizado a todos no grupo. Também está disponível alguns vídeos de instruções através dos links na plataforma do YouTube, por isso curta nossos vídeos, se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais. Nós, da Evangeliza Pro, somos gratos a Deus pelo privilégio, à liderança da igreja pela confiança e a todos vocês que de maneira direta ou indireta contribuíram para a realização desse projeto. Deus seja louvado e vocês todos abençoados. Vamos juntos cuidar da transmissão da Palavra de Deus pelos meios e tecnologias de comunicação com a dignidade que se deve? Evangeliza Pro, a tecnologia na evangelização.